Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Vida é um Processo. Afinal de contas, a vida é feita de processos, mas ela não precisa ser vivida sozinha. E hoje estamos aqui com um casal de amigos maravilhosos brasileiros que moram na França. Inclusive, o Kaique, que trouxe a palavra. Então, eu vou falar para você qual que é a palavra de hoje e aí já vou pedir para eles se apresentarem para que você possa conhecer esse casal maravilhoso. E o tema de hoje é benevolência, a beleza de um coração puro como o cristal. Então agora, Kaique, Jennifer, gostaria que vocês se apresentassem e já começassem a introduzir esse tema. Oi, gente, meu nome é Jennifer Dalla. Kaique Kennedy, meu marido maravilhoso, que trouxe o tema hoje, que a gente estava atrás de um tema para falar hoje, entre nós e a Yasmin. E Deus acabou falando com ele através de uma oração. E agora fala o tema. É isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo podcast A Vida é um Processo. Que Deus abençoe esse podcast, que muitas pessoas e convidados possam continuar vindo aqui. E nós acompanhamos muito esse podcast, conhecemos a Yasmin, então a gente fala bastante sobre esse tema aí durante a semana, sobre alguns temas, né? Sobre a jornada de andar com Deus, a jornada cristã nesse mundo moderno. E o tema parece um nome assim um pouco grande, assim um pouco difícil, mas é benevolência, pessoal. Benevolência, a beleza de um coração puro como um cristal. Então, esse tema tem duas palavras ali que são importantes, que nós vamos destacar aqui, que é a palavra benevolência e a palavra cristal. Nós vamos explicar por que elas estão relacionadas nesse tema, nessa frase. Elas são muito importantes, são palavras assim que expressam a vida do cristão. Então, benevolência eu vejo muito como um dos atributos de Deus. Deus ele tem alguns atributos, por exemplo, graça, por exemplo, misericórdia, e um deles é a benevolência, que vamos destacar. Benevolência é fazer o bem, não importa a quem, e de uma forma constante, constantemente fazendo o bem. Então, Deus mostra isso na Bíblia, mesmo quando em momentos em que ele estava irado, porque Deus ele tem humor, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ele tem humor assim como nós, e mesmo em momentos ali onde o ser humano não o obedeceu ou não ouviu a lei ou não entendeu o que ele precisava fazer. E então Deus, mesmo em momentos de ira, em momentos em que o ser humano desobedeceu, nosso Deus foi benevolente conosco. Então ele usou esses momentos para agir com graça, com bondade, mesmo assim. E eu deixo um espaço aberto para vocês comentarem também, Yasmin e Jennifer, o que vocês pensam sobre a palavra benevolência, o que vem à cabeça assim de vocês quando vocês escutam essa palavra. Eu acho que a benevolência, como o Kaique falou, que você fazer o bem, não importa quem, mas também você fazer o bem, também não esperando retorno daquilo que você fez. Porque eu vejo que tem muita gente que faz o bem, só que já está esperando o que essa pessoa pode dar para você também, se você fazer isso aqui. E, na verdade, essa benevolência é uma forma de você agir sem estar pensando o que a pessoa vai te dar em troca, entendeu? Agir do fundo do seu coração com as suas atitudes, através das suas ações, né? Da melhor forma, sem esperar nada. Legal, legal. Eu entendo que assim, Deus ele planta o bem na gente. Como a gente é feita a imagem e semelhança dele, automaticamente a gente também tem esse bem refletido, né? Que até como um cristal que a gente estava falando, né? Da reflexão ali do cristal. Então tá vindo o bem de Deus e a gente está refletindo esse bem. Então eu acho que a benevolência acaba sendo o nosso fruto, né? É como se a gente nascesse com esse bem, a gente pudesse virar plantas ali, a gente pudesse crescer, se desenvolver, e a benevolência fosse o nosso fruto
aí para as outras pessoas e para a gente mesmo, né? Para nossa família. E englobando tudo aquilo que vocês falaram também. É legal, eu vejo como um fruto realmente. E o cristal, né? A outra palavra importante para a gente começar a discutir. O cristal, você pode imaginar ele agora, um cristal. Eu vou imaginar de um jeito, uma forma mais hexagonal, alguém de uma forma mais quadrada e tal. E um cristal, ele é interessante, que mostra muito sobre a nossa personalidade, a forma como ele é polido e cortado dos lados, a forma como cada um sofreu esse processo, né? Foi polido de uma forma. E você imagine um cristal dentro de um quarto sem luz, ele não aparece, ele fica ali escondido, e esse cristal ele precisa de uma luz para poder refletir. Eu lembro muito, quando eu penso nisso, eu lembro aquele álbum do Pink Floyd, né? Que é uma luz, um feixe de luz no cristal e sai algumas cores. Isso me vem na cabeça também. Mas olha que interessante, né? Então o cristal ele precisa de luz para poder refletir justamente nessas facetas do cristal, onde foram cortados ali, onde foram criados com o tempo, e cada um vai refletir de um jeito diferente. Isso é muito maneiro de pensar na vida do cristão, que cada um passou por um processo e aprendeu algo e sabe como impulsionar essa luz que ele recebe de Deus para as pessoas de acordo com a sua experiência. Eu pensei isso agora, achei bacana. Deixo o espaço aberto também para vocês pensarem assim e trazerem qual que é a primeira coisa que vem à cabeça assim quando vocês pensam em um cristal. Eu estava pensando aqui, o cristal, ele não deixa de ser um cristal porque a luz não bate, né? Só que ele é um cristal maravilhoso, ele reflete aquela luz maravilhosa quando ele está num ambiente propício a vir a luz nele. Então, bate a luz e aí ele reflete a luz, né? Então, quando a gente está propício ali a receber o amor de Deus, a receber o bem, a receber as coisas boas, aí também a gente também vai estar propício a refletir isso para as pessoas, para quem precisa, enfim, para poder ali seguir o nosso propósito. Isso veio aqui na minha mente conforme a gente estava conversando. Que nem vejo muito que, no caso, né, a luz vem de Deus, né, e nós somos esse cristal. E através dos nossos pecados, através da gente aceitando que Deus possa transformar nossa vida, que possa nos transformar por inteiro, através disso que Deus vai poder nos transformar, agir através de nós, e através dessas situações, ele vai perdoar nossos pecados e tudo, e aí ele vai começar a fazer essa limpeza na gente, nos transformar, para daí a gente refletir essa luz que ele faz a gente brilhar, que no caso esse cristal, né? E eu vejo também que muitas vezes a gente acaba até apagando essa luz quando o Espírito Santo está em nós também, né? Acaba acabando essa luz, apagando essa luz do cristal. Por quê? Porque a gente é muito orgulhoso pelo nosso ego também, às vezes nossa teimosia, nossos medos também, tudo que também afasta muitas vezes até os nossos chamados, o nosso propósito, né? Então, a gente tem que permitir que Deus limpe a gente por inteiro, a gente tem que permitir mudar essas atitudes, mudar nós mesmos e deixar que Deus faça essa mudança também, para daí essa luz ser refletida através de nós, né? A luz de Deus. Porque senão as pessoas não vão ver essa luz. Porque a gente tem muito ego, tem muito orgulho, né? Nós já somos pecadores, né? Então a gente tem que estar sempre buscando essa ser cada vez mais parecido com Jesus, que é aí que vai brilhar mais ainda. A palavra cristal lembra muito também, é um sinônimo ali de pureza, né? Então, um cristal ele vem da terra, muitas vezes da lama, ele vem de lugares assim onde ele precisa ser lapidado, limpo. E em Apocalipse 4:6 diz assim: diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Então isso mostra que a perfeição cerca o trono de Deus, como se fosse semelhante a um cristal, né? Foi assim que João descreveu. Em Apocalipse 21:11 também, a Nova Jerusalém é descrita
com um brilho semelhante ao de uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino, simbolizando a glória de Deus. Então, isso mostra que o cristão ele deve buscar a pureza, né? A gente tem que estar constantemente buscando a pureza. Hoje em dia, muitas igrejas pregam sobre promessas, sobre uma vida boa, mas a gente precisa estar em constante processo. A vida é um processo, e em constante processo com a busca pela pureza. É claro que nós não somos perfeitos, mas aos pouquinhos nós vamos conseguindo nos limpando, nos purificando com a ajuda de Jesus, é claro. Eu acho que sem a ajuda de Jesus é muito difícil, quase impossível, a gente se limpando e aprendendo, entendendo e tendo discernimento do pecado e onde nós erramos. Então, abro espaço aí também para posicionamento de vocês quanto a isso. Então, eu separei 2 versículos aqui para falar sobre a luz também de Deus, né? Que é Mateus 5,16, que fala assim: assim brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse é o versículo que mostra que nosso brilho sempre vai apontar para Deus, né? É tudo sobre Ele. A gente é só a fonte que vai receber essa luz. E se a gente não tem Deus para alimentar essa luz, a gente é muito pecador, né? A gente peca em tudo, né? Em tudo, em atitudes, a gente pensa mal do fulano, a gente não se policia nos nossos pensamentos. E com Deus, não só nos pensamentos, mas nas atitudes, mas com Deus eu vejo que muda muito isso, porque você começa a reparar, tipo, você olhou para alguém, você olhou e falou, caraca, queria tanto aquilo ali. Mas na verdade, aí você pensa, né? Porque o Espírito Santo fica ali. Por que você está falando? Por que você está tendo esse pensamento aqui? Nós carregamos a luz, né? Então, onde quer que a gente for, por exemplo, no trabalho, em casa, na escola, faculdade, é um momento onde a gente vai experimentar isso, vai colocar em prática isso, né? Por exemplo, antes de sair de casa, orar é muito importante. Eu vejo que é muito importante orar para Deus e para que Ele posicione a gente na sociedade de uma forma onde nós possamos expressar a luz dele que brilha através de nós. Por exemplo, quando minha mulher vai para algum lugar, algum evento, que eu estou sem ela, eu oro por ela, por exemplo, para que as pessoas enxerguem nela a luz de Deus, né? E essa luz ela pode também trazer pessoas boas e pessoas que estão nessa mesma sintonia, e também pode afastar o mal, né? Ou também acaba, não sei, talvez o mal acaba se irritando com essa luz também. É um ponto que a gente pode abrir também nessa conversa sobre isso. Até porque, tipo, eu vejo muito que a partir do momento que você fala também, né, entrando um pouco em outro assunto, assim, quando alguém vê que você é cristão, que você segue a Cristo e que, enfim, que você é cristão, as pessoas começam a te olhar de outra forma. Então, as pessoas começam a tentar achar defeitos em você, a tentar achar coisas onde elas possam apontar o dedo, entende? A querer julgar isso, julgar aquilo, mas tu é cristão. O que você tá fazendo? Você é cristão. Por isso que você tá falando, porque assim, né, Jesus foi super perseguido, né? Então não é só, a gente pega e fala assim, nossa, as pessoas não gostam de mim porque eu sou cristão. Ai, me perseguem. Ai, como eu sou sofredor. Porque às vezes a gente já começa a fazer uns dramas, né? Mas, tipo assim, na verdade, mais perseguido do que foi Jesus, entendeu? E assim, eu vejo ele como nosso influencer, né? Então, se Jesus conseguiu lidar com isso, então a gente também é capaz de lidar, né? Quando as pessoas não entendem os nossos gostos, nossas decisões. Só que o que a gente está procurando fazer é aquilo que vocês mesmos estavam falando, que é o que o Espírito Santo vai guiando a gente, né? Então, fica a dica também. Se ninguém te odeia, tem algo de errado. Se você é cristão e ninguém te odeia, comece a refletir sobre isso, porque
Jesus foi odiado. Se ninguém tá te odiando, é porque você tá querendo agradar todo mundo e acha ser legal com todo mundo e falando sim para todo mundo, e não é bem assim, não. Você tem que falar não também. Então, o que eu acho que a gente pode concordar aqui também, né, de ser um cristal, buscar a pureza e deixar que a luz de Deus reflita em nós, isso traz uma grande responsabilidade. Então, carregar essa luz acaba que a gente se torna um responsável na sociedade, né? Acabamos sendo embaixadores de Cristo na Terra. Então, nem sempre vai ser só coisa boa, né? Tipo, por exemplo, eu carrego a luz e é isso, a luz de Deus, eu tento agir com graça, com misericórdia com as pessoas, e vou receber só coisa boa. Então, fica esse ponto em aberto também, que assim como Jesus carregava a luz, isso mexeu em muita coisa no mundo, em volta dele, e eu vejo também que uma pessoa amável, uma pessoa, digamos assim, boa, que reflete muito a bondade, ela é odiada por muitas pessoas, porque o amor, ele incomoda. O amor, quando se vê uma pessoa muito boazinha, a pessoa fala, não pode ser, tem alguma coisa aí, Já né? acha que é falso. Essa pessoa é meio falsa e tal. Então, eu vejo muito dessa forma. E é engraçado, por exemplo, quando eu não conhecia, não era muito relacionado, não tinha um relacionamento com Deus, eu achava que pessoas desse jeito realmente não existiam, que era uma fachada, por exemplo. E é interessante, porque nós somos entre cristãos falando isso, mas pessoas que são de fora, acredito que eles têm esse pensamento, então fala, não, uma hora vai falhar, igual a Jennifer falou, uma hora essa pessoa vai falhar, mas é só uma fachada e tal. Só que a galera pensa que a gente é perfeito também, né? Só que não é bem assim também. Nós somos seres humanos e também, às vezes, damos uma resbaladinha ali e tá tudo bem, entendeu? Porque a gente tá no nosso processo. Deus também tá transformando cada um. Às vezes não, sempre. É. Sempre a gente vai passar por isso. E eu todo dia eu tenho algo que eu tenho que transformar em mim. Todo dia eu tenho algo que a gente tem que permanecer trabalhando na gente todos os dias, não é tipo assim, agora eu dominei isso aqui, e agora sim agora esse pecado eu dominei, eu não vou mais cair nesse pecado. Não é assim, todo dia você tem que lutar um pouquinho e lembrar disso, de onde você veio, como você chegou, por exemplo, um vício. Todo dia você tem que comemorar, por exemplo, a libertação de um vício, né? E qualquer hora você pode cair nesse vício de novo. Então não é algo assim de tipo, não, agora beleza, agora vamos para a próxima. Você vai começando a abrir mais o leque ainda de coisas que você tem que trabalhar em você. Eu, por exemplo, eu me policio em muita coisa. Quando eu comecei a vida cristã, eu comecei assim, tá, beleza, vamos me policiar nisso. Uma coisa. Aí, de repente, você vai aprendendo mais, fala, nossa, eu tenho mais isso, isso e aquilo para... Fala, nossa, agora eu tenho que cuidar de tudo isso, já são, tipo, 10 coisas que eu tenho que me monitorar para não deixar acontecer de novo. É muito engraçado que você, conforme você vai andando com Deus, assim, você vai tentando achar coisas para você renunciar, coisas que ainda podem estar te afetando. Tipo, antes a minha renúncia eram coisas um pouco maiores, né? Quando a gente começou essa caminhada de cristão, as nossas renúncias eram coisas assim, vícios maiores. Agora, por mais que seja um vício mais pequeno, ainda a gente fica tentando achar coisa ali, tipo, sei lá, um vício que talvez seja bobo, mas ao mesmo tempo também faz mal para a saúde, que é, sei lá, doce, ou, sei lá, alguma... Ou muita, sei lá, redes sociais, entende? Essas coisas. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Tem hora que eu pego assim, eu tô fissurado aqui na Copa do Mundo e falar, você nem leu a Bíblia hoje, você só tava vendo Copa do Mundo. Mas aí que tá também, né? Mas aí que tá também. A gente também tem que tentar ter um equilíbrio, né? Porque às vezes também a gente se cobra demais. E uma vez eu ouvi um negócio que eu gostei, assim, achei interessante, porque assim, a gente não é o Espírito Santo Júnior. Então, não adianta você querer
Porque às vezes a gente começa a exigir da gente que a gente vai ser perfeito, impecável e tal. Mas ninguém é perfeito. O único que é perfeito é Deus, é Jesus. Então, assim, a gente vai procurando aprender, né? A gente vai evoluindo. Aí que você falou, começa com os pecadores, porque é o que chama mais atenção da gente, quando a gente acaba né, seguir ali, decidir seguir a Deus. A gente fala, meu Deus, ai, tô fazendo isso aqui errado. E depois acho que vai batendo essa luz, né? A luz ali do cristal, ali, a luz que vai iluminando e aí a gente vai vendo mais coisas que a gente tem o potencial para melhorar, né? Só que Deus, ele tem uma paciência com a gente que eu acho que às vezes a gente não tem. Aí a gente se cobra que, eu tenho que ser impecável, eu tenho que ser perfeito. Só que Deus, ele não cobra da gente pressa, ele não cobra da gente que tudo esteja impecável, que tudo esteja maravilhoso, porque ele sabe que a gente vai tropeçar, né? O que vocês mesmo estavam falando agora, a gente vai tropicar. Você tem uma certeza que a gente vai tropicar, porque a gente é pecador, entendeu? Então, eu quero aproveitar até trazer uma pergunta aqui para vocês também. O que vocês acham sobre uma pessoa assim que ainda não está ali seguindo a Deus, ainda não conhece, ainda não foi apresentada, né, a Deus, de ter aquela experiência de falar, puxa vida, eu vou seguir a Deus. Você acha que uma pessoa que ainda não conhece ali a Deus, ela também pode receber essa luz, ela também pode receber esse brilho, ela também pode ser ali um cristal reluzente? O que vocês acham sobre este caminho, né? Sobre essas pessoas? Eu acho que muitas pessoas que não conhecem Jesus levam uma luz, com certeza isso. Tem pessoas que chegam em um lugar e ela muda o ambiente. Ela não conhece Jesus, mas eu lembro muito que, assim, você não conhecer Jesus não quer dizer que Jesus não está do seu lado, até porque Jesus nos amou primeiro. Ele está do nosso lado mesmo sem a gente abrir espaço para ele dentro da nossa vida. Uma coisa é você abrir espaço, abrir a porta e falar, Jesus, vem, mexe comigo, Eu muda a minha vida, eu te aceito, mas isso não quer dizer que Jesus, né, te largou, ele está ali do seu lado. Só está esperando você É. bater a porta. Então, isso que eu acho interessante, né? Cara, é muito interessante isso mesmo, porque eu não acho assim que só pessoas que são cristãs carregam uma luz, porque Deus trabalha também no externo, ele nos amou primeiro. Então, isso que é o mais lindo, ele nos amou primeiro. Tem pessoas que carregam uma luz muito intensa e só ainda não conheceram Jesus. Tem pessoas que têm chamados gigantescos também. E eu vejo muito que tem pessoas que às vezes até conhecem Jesus e tal, só que nunca aceitou Jesus, nunca bateu a porta, né? Como o Kaique falou também. Mas tem pessoas que oram por essa pessoa, pais, também, familiares, avós, que fazem com que essa pessoa, através dessas orações também, Deus proteja elas, Jesus esteja com elas de alguma forma, né? As protegendo, as guiando e até ela voltar para eles, encontrar ele, né? Também. Eu vejo muito isso. Sim, por exemplo, no meu caminho de fé, eu aceitei Jesus muito novo, mas também teve um momento que eu fiquei longe de tudo, longe da minha vida espiritual, mas minha avó, meu pai, minha família, meus avós sempre orando por mim, eu acho que isso faz a diferença enorme, isso que fez a diferença na minha vida, sabe? Que me livrou do mal, de acidente ou algo do tipo. Eu acho que isso é muito importante também. Então, a intercessão de familiares, aqui, assim, né? Tô imaginando aqui do que vocês estão falando. A intercessão de familiares pode fazer bater essa luz, né? Vai bater luzinha ali no cristal. E aí você começar, né? Tipo, aqui, ó, o sol tá batendo aqui em mim, tá batendo a luz aí, opa. Tipo, né? Você começa a acordar ali e falar, nossa, né? E de repente perceber, de repente não, né? Perceber aquilo que vocês estão falando. Jesus tá sempre do nosso lado, né? Mesmo se a pessoa ainda não acredita, não conhece, ele tá ali. E em algum momento, sim, você tem que permitir, né? Mas em algum momento você pode, sim, conhecer ele, né? É possível. Porque Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, todos nós temos essas características na gente e a gente precisa só
é como um dom. Você aprende na faculdade, você tem aquilo, e agora você precisa ir para o mundo, fazer sua empresa, você precisa fazer seu network, você aprendeu aquilo. Então, isso está na gente já. Só que muita gente deixa escondido, muita gente aprendeu a usar, mas não entende ainda a fonte, da onde veio. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vejo que as pessoas têm muito medo, né? Às vezes até de aceitar Jesus, até de caminhar com Deus, porque é muito aquela questão do estar no muro, né? Você estar de um lado do muro, você está no mundo. Se você está do outro lado, você está com Deus. E se você está em cima do muro, você já é do mundo. Então, essa questão também, tipo, as pessoas têm muito medo de se entregar, às vezes, para Deus, porque elas precisam fazer renúncias, elas precisam deixar essa parte mundana e se entregar totalmente ali para Deus. Só que eu acho que é aí que está a liberdade, porque também, da mesma forma que quando você vai fazer, vai trabalhar em um emprego, vai fazer uma faculdade, você tem que fazer renúncias também para você juntar um dinheiro, você tem que fazer renúncias para você poder ter o teu tempo para você estudar, você tem que sempre estar fazendo. A nossa vida é cheia de renúncias. Só não faz renúncias quem está aí na vida vivendo só no mundo, e é isso, sabe? Tipo, segue o mundo fazendo tudo que tem, mas no final todo mundo precisa sempre deixar alguma coisa. Ah, a minha vida não está indo para frente, eu tenho que mudar de rodinha de amigos. Você tem que sempre estar se avaliando para ver o que eu estou fazendo de errado. Então você sempre vai ter que tá cortando coisas, entende? E com Deus eu acho que isso é uma coisa que meio que te liberta também, entende? Aí eu vejo que com Deus a gente tem liberdade. Agora no mundo a gente pensa que tem liberdade, mas na verdade a gente não tem liberdade. É uma liberdade falsa, entende? Sim. E o pessoal às vezes fica com essa assim, né, também de pensar um pouco do preconceito do que vocês falaram, né? O cristão, evita o mundo, aí tal, e não sei o quê. Mas, gente, assim, eu não sei se o pessoal entende de fato, né, o que é o mundo. Porque às vezes as pessoas ficam, imagina, mas eu não vou poder fazer o que eu quero, eu sou livre, eu sou mais eu me amo e vou fazer tudo o que eu quero. Só que aí que tá, né? Você pode fazer o que você quer fazer, mas nem tudo lhe convém fazer. São duas coisas diferentes, né? Então, o mundo, o que ele vai te apresentar? Você pode pegar e você pode falar, eu vou comprar tudo que eu quero na Shopee. Ó, essa daqui vai ser, eu sempre falo aqui no canal, eu compartilho flechadas, né? Eu vou ser bem sincera, eu compro no Mercado Livre, né? Na Shopee. Mas, né, galera que compra aí na Shopee, aí, Mercado Livre, Shine, enfim, galera que compra na internet. Eu vou comprar se eu quiser, tá bom? Beleza, tudo bem. Aí vai lá e compra, e compra, e compra. Você pode comprar? Pode. Você tem o dinheiro? Você pode comprar? Pode, tudo bem. Tá bom, beleza, vai, compra, 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 compra. Aí, beleza. Aí chega um monte de coisa na sua casa, você nem lembra o que foi que você comprou. Aí você vai, abre aquela alegria de abrir. Aí depois que abriu, você já, tipo assim, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, você já nem dá bola para aquilo que você comprou. Aquilo ali já virou até um vício, né? O vício de comprar. Aí chega uma hora que você já tá gastando dinheiro que você nem tem para comprar coisa que você não precisa e não vai dar a mínima. Aí que tá o ponto. Você pode comprar? Você pode, mas lhe convém comprar tanto assim? Vai ser bom, de fato? Você está comprando coisas que você precisa? Eu quero beber. Vou lá, vou tomar bebida alcoólica no bar com os meus amigos, vou curtir. Então você vai lá, você bebe, tal, curte lá, bacana, tudo bem, ok, seja feliz, tudo bem. Aí depois você vai, você passa mal, aí você acorda no outro dia tarde, com dor de cabeça, às vezes você tem que trabalhar e você não rende no trabalho, ou você, aquele tempo que você tá lá, você não tá com a sua família, às vezes precisavam de você e você não esteve lá. E aí depois você vira e fala, curti. Beleza, você pode, mas lhe convém fazer isso? Então, às vezes o pessoal fica com preconceito do mundo, mas não enxerga que, assim, toda ação tem sua consequência, né? Toda ação tem sua consequência. Então, quando Deus está brilhando ali a luz na gente, é para que a gente também tenha entendimento dessas coisas. E uma pessoa que ainda não recebeu ali Jesus, que ainda não conheceu Jesus,
ela pode sim aceitar e começar a entender que tem coisas que não fazem bem para ela. Não é uma questão de imagem do que os outros vão achar, mas é uma questão de que você pode mudar e vai ser bom para você e para as pessoas ao seu redor também, né? Tem coisa que você tá fazendo que às vezes não tá sendo boa para você, né? Então era isso. Você passa a ter uma nova identidade, né? Quando você está andando com Deus, assim. Tipo, agora, no mundo você tem uma identidade. E quando você começa a andar com Deus, você começa a ter uma outra identidade. E muitas pessoas não vão entender isso, até porque tem muita gente que anda com Deus, entre aspas, né? Que está ali na igreja, que vai às vezes na igreja, ou vai todo domingo na igreja, mas continua no mundo. E tá meio que em cima do muro, né? Igual a gente estava falando antes. Então, essa pessoa ainda não tem a identidade de Cristo, mas ela está sendo transformada. Mas também aí já entra a questão dela permitir ser transformada. Será que a pessoa está permitindo? Que ela está mais no mundo do que com Deus, né? Porque estar com Deus também não é só ir na igreja, né? Mas é também orar em casa, é também fazer renúncias, é tanta coisa, mudar suas atitudes, né? Tem muita gente que vai na igreja, que segue Deus, mas aí você tá no meio de uma roda de amigos e tal, e você nunca falou de Deus pra eles. Aí que adianta? Tipo assim, às vezes Deus quer que você fale com essas pessoas, mas você pensa assim, não, eu não vou falar isso porque eu tenho vergonha de falar que eu sou cristão, né? Aparta-te de mim que eu não te conheço. Voltando ao tema da benevolência também, né, a ação de fazer o bem, eu acho que é algo que está impresso já em nós, no ser humano, e é algo também que você vai ficando bom conforme você vai praticando, né? Por exemplo, qual que é a melhor maneira de você se tornar uma pessoa benevolente, uma pessoa que ajuda as pessoas? Você vai praticando, você tem que estar atento também no momento. Eu acho que isso vem muito da questão da gente estar atento no momento em que alguém precisa da sua ajuda. Por exemplo, aqui na França, nós precisamos que aqui na França pessoas ajam com benevolência para conosco, porque nós estamos chegando, somos imigrantes e precisamos de ajuda. Então, veja como é uma troca, assim, né? Por exemplo, tem momentos na vida que a gente vai ajudar pessoas e tem momentos que nós vamos ficar, muitas vezes, talvez de mãos atadas e precisamos dessa ajuda. Mesmo você sendo uma pessoa de baixa renda, média ou rico, então isso está muito chaveado ali na questão de relacionamento e pessoas, né? Então, eu trago de volta esse tema para a gente refletir sobre a conexão com pessoas, o quanto as pessoas são importantes. E no final, esses dois temas estão relacionados com relacionamentos interpessoais. Então, além de você portar a luz, além de você entender que você tem que fazer o bem, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que ter uma boa apresentação. Por exemplo, você pode chegar em um morador de rua, oferecer ajuda, mas o jeito que você chegou para ajudar ele foi um jeito meio snob, assim, e o cara fala, cara, eu não quero sua ajuda, você, tipo, sei lá, vai me ajudar e depois vai ficar falando aí que, sei lá, tipo, ou vai me cobrar alguma coisa, então Vai acho postar que story lá, olha aí. as pessoas já chegam assim, gravando com o celular e um dinheiro assim, ó, tipo, pega aí para você aí, e gravando, então eu vejo muito que é que nem... Dá um like, dei 50. Pô, gente, pelo amor. Ao vivo, tá? Ao vivo. Live, verdade. Mas é que nem aqui na França, a gente já viu a galera falando, tipo, que os mendigos, né, eles falam que, alguns deles falaram, né, que as pessoas chegam aqui para ajudar, para dar comida, que tem certos pontos que vai gente cristã, vai gente, às vezes, acho que até de outras religiões, para entregar comida para as pessoas. E tem muitos cristãos, muitas igrejas que vão lá entregar comida para eles, que querem que eles engulam Jesus goela abaixo, entendeu? É aqueles, tem que aceitar Jesus, porque senão... Tipo assim, não tem como alguém aceitar, nem a gente. Eu não iria aceitar também, não.
cara. Tipo assim, não é assim na pressão. Você tem que plantar a semente. O resto não é você que vai fazer, o resto é Deus que vai fazer, o resto é Deus que vai te transformar, assim como ele fez com a gente, entendeu? Se uma pessoa tenta te forçar, é algo que vai fazer você correr, não você buscar, você ir atrás, você querer ver o que é isso de verdade, entendeu? Porque a pessoa já tá refletindo algo que parece algo ruim, sabe? Porque você quer forçar a pessoa, não tem como, cara. Então, o cristão, né, pegando aqui o conceito do que você falou, o cristão não adianta querer forçar uma pessoa a seguir Jesus. Na verdade, É, né, qualquer pessoa, não adianta forçar outra pessoa a nada, né? A questão é, é que Deus que vai e te convence. Então, assim, quando você é, estiver sentindo no seu coração, agora falando com você aqui que está ouvindo o podcast, quando você estiver sentindo no seu coração que você precisa mudar, que você precisa conhecer Jesus, que você precisa buscar, então faça, porque aí é Deus te convencendo, né? Porque é o que a Jay falou, às vezes as pessoas querem, você quer forçar a pessoa a ser como você quer que ela seja. Mas não é assim que funciona. Nunca foi e nunca vai ser. Se eu ou se vocês, né, tivesse sido forçado, a gente também não tinha mudado um monte de coisa, né? É que a gente foi convencido exatamente. internamente, né? Um negócio profundo, né? Que negócio de luz. E é de uma forma e é de uma forma leve muitas vezes também, né? Claro que tem muitas pessoas que Deus chama e ele acaba de algum jeito, de alguma forma, às vezes tendo que dar uma forçada, porque tem pessoas que têm chamados muito grandes e que precisam começar logo. Isso e Deus precisa, tem o seu tempo, mas também tem um limite ali, né? Então é isso aqui, ele vai chamar, e se você não for, vai ter que dar uma forçada. Mas Deus, eu vejo que ele é muito sutil, então você também tem que prestar atenção nesses detalhes. Se você tem que olhar de uma forma, como pode dizer? Uma forma sem julgamento, sabe? Porque Deus ele vai sempre estar tentando falar com você de alguma forma, com pessoas, através de atitudes das pessoas, através de situações. Você tem que estar atento a essas coisas também, né? Assim como quando alguém chega para falar com você sobre Deus, depois tentar prestar atenção nas coisas, porque eu tenho certeza que ele vai tentar falar com você de alguma forma. É a mesma. Eu penso mesmo, por exemplo, quando você vai falar para Deus, para uma pessoa que é de outra religião, né? Eu acho que a atitude do cristão, primeiro, é ouvir a pessoa, né? Por exemplo, é uma troca, né? Então, a pessoa vai querer falar da religião dela também, que ela escolheu, e você ouvir. Esses dias eu estava no Instagram e eu sigo tinha uma amizade ali do Instagram há muito tempo, de um rapaz que eu era artista, fazia rap, e aí do nada eu vi assim naquele status do Instagram em cima, e aí tava escrito assim, Lúcifer, a luz da vida, não sei o que, um negócio assim. Eu falei, caramba, essa parada tá nos meus amigos aqui, meu. Daí eu fazia tempo que eu não falava com essa pessoa, daí eu só falei, cara, e aí, tudo bem? Fui ver o que estava acontecendo com essa pessoa, né? Mas não fui de uma forma assim, sabe, empurrar algo ela abaixo de uma pessoa. Eu ouvi ela, falei, e aí, tudo bem? Cara, que parada é essa do Lucifer que você falou? Deixa eu entender, né, de uma forma respeitosa. A primeira reação da pessoa foi um pouco mais tipo assim, ah, não, você não vai entender. Aí eu falei assim, não, fala para mim, porque eu entendo um pouco e tal, né? Daí eu perguntei para ele assim, por exemplo, você segue a Bíblia, você é da religião que segue a Bíblia ali de Satã, por exemplo, que tem isso, né? Existe. E aí ele falou sim, e tal. E eu falei, interessante. Mas você ouve a pessoa e vai orando ali para Deus, fala, Deus, me dá uma palavra, alguma coisa para mim é, plantar uma semente no coração desse rapaz e tal. É, eu ali no meio da conversa que eu tive com esse rapaz, eu não fui, como é que eu posso dizer assim, intrusivo a nada. Por exemplo, eu falei assim para ele assim, nossa, muito legal esse raciocínio que você tem, realmente faz sentido, mas se um dia você precisar de Jesus, você pode chamar ele em qualquer lugar. Se você duvida da existência dele, você pode invocar ele em qualquer lugar e ele vai aparecer para você, vai se manifestar na sua vida. Deixei isso assim, mas eu vejo que também
a ação do cristão é na comunicação, mas também no mundo espiritual. Então, o cristão, eu acho que todo mês, ou todo ano, ou a cada 3, 6 meses, eu refleti isso esses dias, sabe? Você tem que ter uma lista de oração de pessoas que você ora. Eu acho que isso é obrigatório para mim. Eu comecei a pensar sozinho isso, eu falei, cara, isso é muito importante, é obrigatório. Eu comecei a pensar assim, eu tenho que ter uma lista de pelo menos 3 pessoas para mim orar todo dia, que não seja da minha família, que da minha família eu já oro. E eu comecei a pensar em amigos. Falei assim, nossa, eu peguei 3 amigos assim, eu falei, eu vou orar todo dia por esses 3 amigos que não conhecem Jesus, que tem uma religião bem, então são 3 perfis bem complicados. Eu acho que eu me interesso muito mais por pessoas assim que eu vejo que, mano, não tem salvação. A pessoa fala, mano, esse cara não tem salvação, mano, mas, mano, é aí que é o da hora, tipo, mano, aí que você vai provar o poder de Jesus na vida dessas pessoas, sabe? E antes de você também fazer essas orações para essas pessoas que você vê que estão em caminhos que não são de Deus, que não é uma pessoa cristã, você não conhece muito ela, então você vai olhar e vai falar, cara, você tem que orar primeiro para você se proteger, porque você não sabe onde que você está mexendo. Por mais que você esteja sendo bondoso e orando para essa pessoa, também você tem que orar para você antes de você começar a orar para essa pessoa, porque você não sabe o que ela mexe, o que ela mexeu, o que habita nela. Então, você precisa primeiro se proteger também para depois querer proteger a pessoa, entendeu? Poder orar por ela e tudo, se blindar primeiro, né? É importante. E é bacana isso. Eu tenho os meus amigos antigos, eles são têm uma característica muito diferente, que eles são muito espertos e então eles foram atrás da verdade deles, mas ignoraram a Bíblia, mas eles se baseiam na crença deles através de muito estudo. Então, eu vejo que o cristão tem que ser muito estudado hoje em dia. Se você quer pregar o evangelho, por exemplo, quero pregar o evangelho na rua, irmão, esteja preparado, não só espiritualmente, mas entenda esses raciocínios. É interessante entender esses raciocínios, os pensadores que eles seguem. Eu acho que Tipo, é ver, importante. é que através também da tua pregação também na rua, né, evangelismo, essas coisas, quando for pregar para alguém, sei lá, você, conforme você vai pregando, você também vai pegando o que eles vão falar para você, qual que são as dúvidas que essa pessoa tem, quais são os julgamentos que essas pessoas têm, e você vai trabalhando em cima disso para você sempre estar se preparando através de cada pessoa que você vai falando sobre Deus, porque também vai ter muitos momentos, não, sempre Deus vai falar através de você, porque não é à toa que você está falando com essa pessoa, foi Deus que tocou em você de alguma forma para você falar com certa pessoa, para você orar por certa pessoa. Então, Deus também, a partir do momento que você começar a falar com ela, eu tenho certeza que Deus também vai falar através de você, porque Deus, ele nos dá também o Espírito Santo, né, que habita em nós, ele nos dá essa sabedoria que só vem de Deus, não vem dos seres humanos, é uma sabedoria que só vem dele. E por mais que você leia isso, leia aquilo, não que você não tem que ler, não que você não tem que estudar, você tem que estudar, quanto mais estudar, melhor, mas é uma sabedoria que você olha e fala, caraca, eu nem sabia que eu sabia isso aqui. Mas assim, só faz, sempre tenta ouvir, entender como Deus fala com você, para você também ir falando com as pessoas, e através desse falar com as pessoas, você vai aprendendo o que você tem que estudar, o que você precisa pedir, qual sabedoria que você precisa pedir para Deus também, sobre qual assunto, né? Ou seja, as coisas que a gente está constatando aqui é que a gente precisa. É importante a gente ler, né? É importante a gente saber, se inteirar. Então, ler a Bíblia. Mas eu não consigo ler 20 capítulos por dia. Ninguém exige isso de você. Leia um pouquinho por dia, conforme você consegue, né? Deus te orienta. É outra coisa também que a gente está conversando aqui. Então, recapitulando, Deus vai te orientar com quem você deve falar. Sobre quem, né? Eu tô sentindo de orar. Você mesmo vai falar, tô sentindo de orar por uma pessoa. Então, ore, né? Igual o Kenny sentiu de orar ali por 3 amigos. Então, é importante, né? Ter as pessoas ali nas nossas orações. E é importante a gente ter as relações sociais, né? Como vocês estavam falando. Então, às vezes tem muita pessoa que vai se afugentando com medo, com decepções da vida e tudo mais.
e querem ficar sozinhas, querem se isolar, mas isso não vai fazer bem, né? Nós somos seres sociais, então a gente precisa estar com pessoas. A benevolência é sobre ajudar pessoas, animais também, tá? Animais também, a gente também, poxa vida, né? Criaturas de Deus maravilhosas. Então, poder ajudar pessoas, poder ajudar bichinhos, tudo isso também, né? Benevolência. E não só aquilo lá do holofote, cara, às vezes uma coisa simples, né? Igual vocês estavam falando ali, o pessoal de rua da França, às vezes ir lá e conversar. Eu tô aqui em São Paulo, Brasil, então o pessoal ali, às vezes uma pessoa tá te pedindo ali comida, entendeu? Poxa, pega ali e compra um lanche pra pessoa. Isso não vai te fazer mal, não vai te falir. E você vai se sentir tão bem, né? Porque quando você faz um bem, não sei se com certeza vocês já sentiram, quando a gente faz o bem para alguém, dá uma sensação assim que você fala, nossa, né? Que coisa gostosa. Então, quanto mais você ajuda, mais bem volta para você. Entendeu? Não necessariamente que, ó, dei R$ 1 milhão, vou ganhar R$ 2 milhões, né? Tem gente que fica numas matemáticas loucas. Mas, tipo, eu dei um lanche pra pessoa e eu me senti maravilhosa. A pessoa me deu um sorriso e você já se sente bem. Ajudou uma criança, ajudou um bichinho de rua, né? Ai, né? Eu vou ser sincera, às vezes eu ando com um pouco de ração de gato no carro. Se eu vejo um gato de rua, que eu trabalho, né? Saio muito com o carro. E aí, se eu vejo um gatinho de rua, às vezes eu paro e dou a ração pra ele. Entendeu? Um miadinho do gatinho, uma roçada que ele dá, eu já me sinto super plena. Tipo assim, cara, que gostoso, né? Tipo, poxa vida, porque você fica com dó, né? O bichinho de rua. Então, essas são as mensagens principais aí que a gente tinha deixar para você aqui hoje. E eu espero que você tenha gostado do podcast. Jay, Kenny, foi uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente hoje. Então, aí, amigos especiais que moram no meu coração, moram no coração do meu marido também. Então, assim, uma alegria ter vocês aqui. E, bom, queria deixar agora aqui o espaço para as considerações finais aí de vocês, o que vocês gostariam de falar. Foi legal participar do podcast. O que vocês gostariam aí de falar? Bom, eu agradeço novamente ao podcast A Vida é um Processo. Eu indico para vocês continuarem aí estudando, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem. Vou aproveitar para fazer uma propaganda Ai, e continue buscando a Deus, estudando a palavra, ouvindo podcasts cristãos, seguindo influenciadores cristãos. A gente é aquilo que a gente come, isso quer dizer que a gente é aquilo que a gente escuta. Então, eu acho que é isso, pessoal. Então, eu quero agradecer também a Vida é um Processo, agradecer a Yasmin pela oportunidade também. É o nosso primeiro podcast juntos. E falar para vocês para vocês também nunca desistirem assim da caminhada com Cristo, porque tenho certeza que vale muito, muito, muito a pena. Sem Deus a gente não é nada, não é nada. A gente pensa que a gente consegue as coisas com a nossa própria força, mas com Deus é tudo muito mais fácil. É uma paz assim que excede tudo que é problema, cara. Que a gente tem com Deus, a gente ainda fica muito mais tranquilo. De uma forma que você olha assim e fala, cara, será que tá certo ficar tranquilo assim? Por mais que assim tudo à minha volta esteja desabando. E não desistam da caminhada com Deus, porque Ele sempre está ao lado de vocês, independente das situações, Ele sempre vai estar ao lado. Por mais que às vezes vocês não vejam, às vezes não sintam, Ele sempre está do teu lado. Prestem atenção em cada detalhe, porque Ele sempre está querendo falar com vocês. Eu quero agradecer aí a participação, pelo convite da Yasmin, pelo convite da Vida é um Processo. Que Deus abençoe esse canal, esse podcast, que muitas pessoas possam ser alcançadas. Eu profetizo aqui que esse canal, esse podcast vai alcançar muitas pessoas e vai ser luz para muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas em nome de Jesus. Então, eu quero deixar aí um recado para vocês: continuem estudando a palavra de Deus, continuem estudando a Bíblia, continuem assistindo outros podcasters também que falam sobre a palavra de Deus, sobre como ter uma vida cristã, uma vida saudável também. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado.
Muito bem, muito bem. Obrigada, gente. Obrigada aí pela participação. Já falaram, mas vou aqui então falar mais uma vez. Só vou recapitular, né? Então, curte aqui o nosso podcast, comenta, fala também das suas experiências, né? Às vezes você pode ajudar outras pessoas também no comentário. Também podem compartilhar, né? Ideias, situações, processos da vida, né? Compartilhem com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir este conteúdo. Tem muita gente que você também pode ajudar. E às vezes, compartilhamento de um vídeo já pode acabar ajudando uma pessoa que estava precisando ouvir exatamente essa mensagem, né? Então é isso. Inscreva-se também no nosso canal. Então a gente está no YouTube, a gente está no Spotify. E aí também assim tem o nosso Instagram. Então se você quiser mandar mensagem pra gente também, sinta-se à vontade. E é isso. Então, quero te agradecer pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo no nosso canal A Vida é um Processo. E fica aqui um beijo grandão no seu coração.